Boa noite a todos. Enquanto as pessoas vão chegando, quem já está aí podia me dizer se me escuta bem, dizer se me escuta bem e se o fundo musical não está atrapalhando, se não está sobressaindo a minha voz, se é que ele está perceptível também, né? Então, só um feedback de vocês para saber se me escutam bem e se o fundo musical não atrapalha. Não sobressai a minha voz. Boa noite, Dodora. Boa noite a todos que estão chegando. Queria recebê-los a todos para esta palestra, para essa catequese. Obrigado, Daiane, pelo feedback. Receber a todos. Muito obrigado. Para essa palestra, gente, sobre Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Maria Kowalska. Não sei se todos conhecem Santa Faustina, a devoção de Santa Faustina, né? E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Só apenas esperando um pouquinho para que as pessoas acabem de chegar aqui na live. Enquanto as pessoas acabam de chegar, a gente vai... Quero dizer que nós tomamos uma medida de reabrir a Igreja Matriz, né? A igreja está aberta para visitação e para a contemplação, para poder visitar o Santíssimo Sacramento, né? E as pessoas podem... Nós já tomamos medida de isolamento, nós isolamos os bancos, porque as pessoas não sentem nos bancos da Igreja Matriz. Nós retiramos os bancos da Capela do Santíssimo para que ninguém seja provocado a ficar por um tempo muito prolongado lá e para que não haja riscos de aglomeração de pessoas. A igreja vai ser limpada com frequência assídua, sendo desinfectada, se for o caso, sofrerá um processo maior, mais intenso de limpeza, mas a igreja permanece aberta a partir das 9 da manhã, tá? Porque na parte da manhã é o tempo que nós temos para que seja feita uma limpeza mais minuciosa antes de começar ali o movimento das pessoas pela Igreja Matriz. Então os bancos da Assembleia foram isolados, os santíssimos foram retirados para que não haja um incentivo a permanecer por muito tempo. Mas está aberta para a glória de Deus, para que as pessoas possam pelo menos recorrer à matriz para fazer as suas orações pessoais. E o que nós estamos pedindo é o uso de máscaras. Que não é só também nós, né? Todo o comércio local tem pedido isso. Acho que o Estado de Minas Gerais está pedindo isso, né? Para que se use máscara em locais fechados, como é o caso da igreja, né? Para que isso dificulta, né? A proliferação do vírus, se for o caso. Se ele já estiver entre nós, como algumas pessoas têm falado. Não sei se é o caso realmente. Muito bem, você que acaba de chegar, boa noite. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a misericórdia divina na mística de Santa Faustina. Não será um vídeo muito longo, mesmo porque não tem necessidade. E também nós não temos condições de fazer um grande aprofundamento a respeito, porque nós temos mais ou menos 500 ou mais páginas do chamado Diário de Santa Faustina, né? Então, não tem a pretensão de esgotar aqui nessa reflexão toda a beleza e profundidade da misericórdia de Deus, aqui relembro, na perspectiva da mística de Santa Faustina, tá? Então é isso. Então, podemos começar? Tá bem. Fique conosco, permaneça conosco. Você que está aí, fique conosco. Nós tivemos ontem pela manhã uma reflexão muito bonita, né? Muito profunda, na parte da manhã. Quem tem a oportunidade de acompanhar,
soube disso, né? Mas está disponível. Nós temos uma live ontem mesmo, que está disponível aí, né? Sobre uma passagem do apóstolo Paulo sobre o sofrimento, enfim. Vale muito a pena assistir quem não assistiu. Aí para baixo deve estar disponível essa live. E agora, então, aqui nós iremos falar sobre o que mesmo, Padre? Sobre a divina misericórdia na mística de Santa Faustina Kowalska, que talvez é uma santa que poucos de nós conhecemos. Irei falar um pouco dela também aqui nesta live. Vamos lá, então? Chega de enrolar. Bora! Então, Irmã Maria Faustina Kowalska. Nós vamos encontrar tudo, ou grande parte da vida dela, no seu diário, o diário que ela escreveu, né? Está aqui comigo, as pessoas devem conhecer, né? Esse é o Diário de Santa Faustina Kowalska. São mais de 500 páginas esse diário, né? E é nesse diário que Santa Faustina escreveu a pedido de Jesus. Então, nós temos condições de falar da mística de Santa Faustina por conta dos seus próprios escritos condensados nesse diário a pedido de Jesus, segundo ela relata, né? E aqui nesse diário está descrito com muita fidelidade estão os registros dos colóquios, vamos dizer assim, que haviam entre Santa Faustina e Jesus, né? Então veja, nesse diário nós temos o registro da relação amorosa e mística que Santa Faustina tinha com Jesus. Então tudo aqui está registrado, né? Tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu, tudo que ela viveu, tudo que ela percebeu a respeito de Jesus e todas as alocuções de Jesus à alma de Santa Faustina. Vale muito a pena, quem não tem, tiver condições de adquirir, é uma leitura muito agradável, é uma leitura impressionante, é de uma riqueza espiritual muito grande. E eu acredito que esta palestra que eu vou dar agora vai ajudar uma futura leitura da sua parte. Se bem que não é um livro de sair lendo a reveria, né? Mas é um livro muito bom para a gente ter como referência em todos os sentidos, tanto intelectual, no sentido da teologia mística, como também espiritual, que vai ajudar muito no nosso conhecimento de Jesus Cristo e também sobre a questão da relação oracional para com o Senhor. Então, repito, aqui está tudo o que eu vou dizer, né? A minha interpretação, a minha experiência com o diário de Santa Faustina. E antes de começar a falar aqui da vida de Santa Faustina, então eu queria deixar bem clara essa questão, né? Que é o diário dela que traz todo o relato e o registro dos encontros. Santa Faustina teve os encontros de sua alma com Jesus. Então o diário dela são registros do encontro da sua alma com a pessoa de Jesus. E na página 27 é que nós vamos encontrar algumas informações importantes a respeito da vida dela, Santa Faustina Kowalska. Ela mesma conta que desde os 7 anos de idade ela já se sentia de alguma forma impelida por Deus, tocada por Deus de uma forma inexplicável, por assim dizer, né? E ela narra que desde os 7 anos de idade ela já sentia falar muito forte ao seu coração a voz de Deus. Então a gente percebe que Santa Faustina ela teve uma educação religiosa, certamente, a gente pressupõe que ela teve sim uma mínima educação religiosa para que ela pudesse narrar que, tendo 7 anos de idade, ela fosse capaz de sentir um certo contato com o Senhor, vamos dizer assim, né? Mas ela reclama que a voz da graça, olha que interessante, né? A voz da graça de Deus sempre falou ao seu coração. E ela sempre procurou ser obediente à voz da graça. Nós vamos perceber, meus irmãos, ao longo dessa palestra, que a voz da graça, como Faustina se refere a Jesus, a voz da graça, vai percorrer toda a sua vida. Todas as suas descobertas,
todas as suas afirmações a respeito de Jesus vêm dessa voz da graça. Mas Faustina conta no seu diário que na sua tenra idade, na sua infância, ela não tinha ninguém que explicasse para ela o significado dessa voz da graça. Então ela reclama no seu diário que ela teve muitas dificuldades na compreensão, né, de tudo que Deus estava colocando na sua vida por não ter alguém que a ajudasse a interpretar a voz da graça, alguém que pudesse explicar as coisas referentes à graça de Deus a ela. E aqui se casa perfeitamente bem também com o mesmo relato da vida de Santa Teresa d'Ávila. Quem teve a oportunidade de conhecer a vida de Teresa d'Ávila, ela também diz que se ela tivesse pessoas certas desde cedo na sua vida, ela teria se convertido muito mais depressa e ela teria sido de Deus muito mais depressa, né? Veja que grande parte dos santos, meus irmãos, eles desde muito pequenos, desde muita pouca idade, eles já tinham sinais de santidade e sinais de um grande diferencial na sua relação amorosa com o Senhor. Como é o caso de Teresa d'Ávila, como é o caso de Faustina Kowalska, que é o tema que nós estamos tratando no dia de hoje. Então veja, desde muito pequena, impelida pela graça de Deus, desde muito pequena se percebendo diferente de tudo e de todos, privilegiada, por assim dizer, na ordem da graça, e desde muito pequena ouvindo a voz da graça, procurando ser obediente à voz da graça, mas não tendo ninguém que lhe explicasse tudo isso. Isso aqui é importante ressaltar, por quê? Porque ao longo da vida de Faustina, ela vai ser muito ajudada por muitas pessoas, especialmente seus diretores espirituais. E ela vai encontrar muita dificuldade também ao longo da sua vida, porque tudo que ela viveu é muito fora do comum. Vocês entendem, irmãos? Tudo que ela viveu é muito fora do comum. Então, até os próprios diretores espirituais vão ter dificuldade de ajudar Santa Faustina a interpretar a voz da graça na sua vida. E aqui vocês percebem já a grandiosidade da mística dessa mulher. Também já vou falar do que é mística, para não ficar usando a palavra desconhecida, né? Mas já nós vamos falar um pouquinho daquilo que é mística. Mas eu estou aqui dentro agora da vida biográfica de Santa Faustina. Aos 18 anos de idade, ela pediu para os pais dela para que, justamente, Luciana, o mesmo se pode dizer Santa Bernadette, muito bem lembrado, né? Aos 18 anos de idade, ela pede aos pais para ir ao convento. Os pais não deixaram, o que causou para ela uma grande dor, um grande sofrimento, segundo ela relata aqui no Diário de Santa Faustina. E depois do instante que os pais não permitem que ela vá para o convento, o que começa a acontecer? Ela usa a expressão, eu passei a viver as vaidades da vida. Expressão forte que ela usa, né? Eu passei daí em diante do não dos meus pais, a viver as vaidades da vida. Mas é interessante porque Faustina ela vai narrar para a gente que mesmo quando ela caiu no mundão, vamos dizer assim, expressão mais comum para os nossos dias, quando ela começou a mergulhar nas vaidades da vida, ela mesmo assim ela fala de um tormento na alma dela. E que tormento que era esse? Era o sofrimento causado, era a angústia que ela sentia, que a gente pode chamar assim de uma linguagem da voz da graça, porque naquele momento da vida de Faustina, o sofrimento e os tormentos que ela viviam eram uma forma de Deus falar com Faustina. Então ela estava no mundo, ela estava nas festas, ela usa a palavra, ela estava na diversão, no entanto, a voz da graça, através daqueles tormentos que ela dizia sentir na alma, estava atuando da mesma forma na vida dela. O que mudou? O que mudou? Porque Faustina ela narra que desde pouca idade ela já ouvia a voz da graça, embora não compreendesse. Mas ainda a voz da graça está a falar. Mas o que mudou? Por que agora ela não é mais obediente à voz da graça? Ela mesma que diz que ela procurava abafar a voz da graça com diversões.
Está vendo? Esse é o recurso do ser humano, né? Quando Deus fala no nosso coração, a gente, se temos medo da voz de Deus, se temos medo da palavra de Deus, se temos medo daquilo que Deus quer de nós, o que nós fazemos, portanto? A gente começa a abafar a voz da graça, né? Eu passei por isso, porque quando eu era adolescente e me sentia chamado a ser padre, eu passei por um tempo de fuga. Um tempo em que eu sabia que eu tinha vocação, ou ao menos suspeitava da vocação, no entanto, eu comecei a abafar a voz da graça na minha vida, né? E isso aqui é muito peculiar, é muito próprio do chamado vocacional, vamos dizer assim, tanto dos sacerdotes, religiosos e religiosas, e mais ainda na vida dos santos, como é o caso aqui de Faustina Kowalski. Então ela abafava a voz, mas ela procurava evitar a voz interior de Deus, que ela sempre teve dentro de si. E ela usa uma expressão fantástica na narrativa que ela faz, dizendo assim: no entanto, a voz de Deus, ou a graça de Deus, venceu na minha alma. Veja que na vida de todos os santos, assim como a vida de Moisés, também patriarca Moisés, Abraão, que foram os primeiros chamados da história, sempre há um momento do chamado de Deus. Percebam isso, quer dizer, sempre é Deus que chama, é Deus que tem a iniciativa de chamar. Depois, é Deus quem confia a missão. O ser humano é aquele que escuta e foge da voz, da graça, que é uma expressão que a Faustina usa, mas depois deixa-se vencer, né? Ou seja, se entrega, se abre totalmente à chamada de Deus. Então ele vai dizer: contudo, a graça de Deus venceu na minha alma. Daí o que acontece então? Um dia, Faustina estava num baile da mocidade, nas suas diversões para fugir da graça, no caso dela aqui, isso é um fato, e ela diz que ela tem uma experiência mística, ou seja, ela vê Jesus crucificado, aliás, Jesus chagado, como um servo sofredor, né, que diz para ela: até quando hei de ter paciência contigo, e até quando tu me desiludirás? Palavra complicada aqui, né? E ela fala que naquela hora ela perdeu a estrembeira, né? Ela perdeu o rumo, vamos dizer assim. Ficou totalmente perturbada, desconcertada. Ela falou que naquele momento todo mundo desapareceu, a voz da festa desapareceu, ela ficou totalmente perdida com a imagem mística que ela teve de Jesus sofrendo, né? Até quando vou ter que ter paciência com você? Por quê? Porque todo o tempo da vida de Faustina, a voz da graça falou ao coração dela e chegou um tempo que ela passou a fugir, né? Talvez por um desencanto do não que ela teve dos pais. Naquele momento, ela sai atordoada para a rua fora, ela encontra, já era começo de noite, ela encontra uma igreja aberta, ela entra nessa igreja, ela diz que ela debruçou por terra diante do Santíssimo Sacramento e ali estabeleceu um diálogo com Jesus, né? De alma para alma, vamos dizer assim. E qual que foi a ordem que Jesus deu para ela? Que ela fosse imediatamente para Varsóvia procurar um convento para entrar. Veja que o chamado de Faustina já é um prelúdio, um anúncio, uma figura daquilo que vai ser toda a sua vida, uma experiência mística de Deus, né? Então ela terminou a oração e levantou-se, foi para casa, foi embora, conversou com a irmã dela, disse para a irmã que despedisse por ela dos pais e foi para Varsóvia procurar um convento. Ela chegou numa cidade ali por perto, num determinado povoado, que é a palavra é o termo que ela usa aqui no Diário de Santa Faustina. Jesus manda ela falar com um padre que ela encontraria numa certa igreja. Ela encontrou esse padre, contou tudo para o padre. O padre ficou impressionado e pediu que ela tivesse confiança. Veja, o padre pediu que ela tivesse confiança em Deus. É interessante porque essa palavra confiança vai ter muita importância para Santa Faustina e até mesmo para o entendimento da devoção à Divina Misericórdia, né? Então ela conta que esse padre colocou ela na casa de uma senhora. Ela não tinha onde ficar.
até que ela encontrasse o convento, que ela fosse ingressar. Então esse padre já é o instrumento de Deus na vida dela. Esse padre coloca a Faustina numa casa de uma senhora de sua confiança, né? E ali ela conta que ela bateu em muitas portas e as portas não se abriam para ela. Que portas? Dos conventos. Ela foi em muitos conventos, mas nenhum a quis receber. E ela diz que teve que ficar 1 ano nesse sofrimento, né? Esse sofrimento durou por 1 ano, por uma série de fatores, que agora não vem ao caso, não importa para nós. Até que finalmente, diz ela, bati à nossa porta. Por que a nossa porta? Porque é a porta do lugar que ela iria permanecer, né? E a Madre Geral a recebeu. E aqui uma coisa muito bonita aconteceu, né? Ela conversa com a Madre, um diálogo se estabelece, e a Madre diz para ela assim: olha, vai até a capela perguntar para o dono da casa se ele te aceita. E ela entendeu que devia ir à capela do Santíssimo e assim o fez. E ela vai dizer para Jesus: Senhor, desta casa, vós me aceitais? E aí Jesus responde para ela, ela fala que a voz interior respondeu: eu te aceito, tu estás no meu coração. E foi assim que aconteceu então a admissão de Faustina, né, dentro daquele convento, daquele mosteiro, né? E ainda depois, aliás, eu confundi aqui a história, né, mas ainda depois dessa aceitação, ela teve que ficar ainda 1 ano na casa daquela senhora, esperando a oportunidade de poder entrar. E uma questão que fez ela esperar muito tempo foi que ela não tinha condições de dar o dote, o dinheiro, a grana, que tinha que ser dada para ingressar no convento. Naquele tempo ainda tinha essas questões do dote, né? Como ela não tinha condições de dar ao dote de imediato, foi um dos motivos que atrasou o ingresso dela. Ela foi aceita, mas teve que esperar. Ela fala que eu tive que ficar mais 1 ano no mundo. É a expressão que ela usa aqui no diário. Até que ela fala que teve que lutar contra muitas dificuldades. Gente, isso aqui é importante para nós, porque ela fala que tive que lutar contra muitas dificuldades. Veja que essas dificuldades acontecem mesmo no caminho daqueles que são os chamados de Deus. Aqueles que são chamados de Deus não estão isentos de problemas, de dificuldades e de sofrimentos, né? E aí então ela ingressa, aconteceu que chegou o dia, né? Ela conta aqui no livro, no diário, que durante a 8ª de Corpus Christi, Deus encheu minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento. Dele, como sumo bem e suma beleza, compreendi o quanto Deus me amava. É eterno o seu amor para comigo. Só para fazer um parêntese, hoje não existe mais a 8ª de Corpus Christi. No tempo dela ainda havia. Depois, com o movimento litúrgico, essa 8ª de Corpus Christi foi extinta e hoje nós celebramos mais a 8ª de Corpus Christi. É aqueles 8 dias, né, que vem depois, é uma festa importante, como tem no Natal, como tem na Páscoa, né? Mas enfim, só mesmo para não ficar uma questão aqui que pode causar dúvida na cabeça de alguém. Mas ela fala que veja que no começo de sua chamada vocacional, ela diz que ela conheceu como era grande o amor de Deus por ela. Vocês irão perceber que toda a vida dela foi guiada por esse momento fundamental aqui. É eterno o amor do Senhor para comigo. E ela conta que ela fez na sua oração pessoal um voto de castidade perpétua, tá? Isso ainda muito pessoal para com o Senhor. E a partir daí ela começa a se sentir mais próxima de Deus. Ela conta, é interessante, né? E a partir daí ela começa sempre a se encontrar com Jesus, a sua vida muda por completo, e aí começa a se desenrolar toda a história de Faustina. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da história, porque não é o objetivo. Eu quis apenas introduzir esses poucos relatos do começo da sua vida para que a gente não ficasse totalmente perdido no que se refere ao fato da pergunta de quem é Santa Faustina, né? E ela começa a partir daí, minha gente, procurar rezar numa ardente procura da vontade de Deus. Acho que isso aqui resume bem, né, toda a vida de Santa Faustina, uma procura ardente da vontade de Deus. Interessante, né?
uma procura ardente da vontade de Deus. Isso aqui marca a vida de Santa Faustina. Pois bem, dito isto, agora conhecendo quem é Santa Faustina, a gente pode dizer assim que ela tinha uma missão. Ela não foi chamada como fruto do acaso, ela foi chamada porque Deus confiou a ela uma missão. Agora, o que eu preciso dizer para vocês antes de dizer qual foi a missão dela? Eu preciso dizer que Santa Faustina ela estava misticamente unida a Deus. Certo? Misticamente unida a Deus. Num dos números do diário, ela conta que ela relata que Jesus disse o seguinte para ela: secretária do meu mais profundo mistério. Quer dizer que Jesus chama a Faustina de a secretária do meu mais profundo mistério. Deve saber, diz Jesus a Faustina, que estás em exclusiva intimidade comigo. Aqui nessa frase tem muita coisa para a gente compreender, claro que nosso tempo não permite, mas veja, secretária quer dizer, porque Jesus queria que ela tomasse nota das experiências que ela teve. Nosso Senhor queria que ela escrevesse a sua experiência pessoal com Ele e queria que ela fosse fiel no registro das experiências que ela viveu e das coisas que Jesus disse. Agora, dizer para vocês que Faustina estava misticamente unida a Jesus e que o próprio Jesus quis que ela soubesse que ela tinha com ele uma intimidade exclusiva, é muito importante. Mas o que é mística, Padre? Gente, aqui a gente poderia dizer muitas coisas a respeito do que é mística. Mas nós precisamos ter uma noção mínima do que é mística para a gente poder entender que relação que é essa que Faustina tinha com o Senhor Jesus. Lá na raiz mais profunda da palavra mística, nós vamos encontrar o significado seguinte: mística é fechar os olhos e fechar a boca. Parece estranho, mas é verdade, né? Eu não vou entrar aqui na questão do verbo, no grego, patatá, xarará, não, porque isso aqui não vai só para enrolar o nosso tempo. Não, mas se formos na origem da palavra no grego, a palavra grotescamente significa isso, né? Fechar os olhos e fechar a boca. Aí vem a pergunta, fechar os olhos por quê? Fechar os olhos para ver somente o segredo do mistério. Fechar os olhos para ver somente o segredo. E fechar a boca para falar o segredo no momento certo e para a pessoa certa. E mais, saber se é um segredo para ser dito. Quando eu falo em segredo, eu me refiro a quê? Eu me refiro ao fruto da intimidade com Jesus. O segredo é as coisas que acontecem entre a alma humana e a pessoa de Jesus. A palavra segredo também evoca intimidade, né? Segredo é intimidade. Por exemplo, a palavra segredo, há um segredo entre eu e você. Se há um segredo, é porque há uma intimidade. Concorda? Então aqui, fecha-se os olhos para ver somente o segredo. E fecha-se a boca para falar desse segredo no momento certo e para saber quando, de que forma e se deve ou não profetizar. No caso de Faustina, está tudo aqui, né? Ou supomos, está tudo aqui. Pode ser que haja coisas que não esteja aqui, quem garante, né? Então, é isso que é mística, né? A mística é uma relação amorosa distinta, diferente, profunda, por assim dizer, que a pessoa tem com Deus, né? O místico é alguém cheio da graça de Deus, né? É como uma criança. O místico é como uma criança, sem ser infantil, pelo amor de Deus. O místico é como uma criança, né? Que se coloca totalmente no colo de Deus. E uma coisa importante que eu posso também dizer sobre a mística, antes de passar para frente, né? É que
o místico ou a mística, ele vive antecipadamente o que um dia vai viver no céu. A mística é uma antecipação do céu aqui na terra. É claro, pelo amor de Deus, mística não é um momento, quer dizer, a mística é um momento que eu vivo, certo? A mística não é um momento somente, aquele tempinho que eu rezo, não. A mística é um estilo de vida, a mística é um projeto de vida, a mística é um modo de viver. Mas existem momentos místicos também, há pessoas místicas. Nesses momentos místicos fundamentais se vive uma antecipação do céu aqui na terra. Ou seja, é uma experiência sobrenatural e por isso mesmo inexplicável e que extrapola o entendimento humano. Vocês entendem? A experiência mística não é algo que eu consigo explicar. Tanto é verdade isso que os diretores espirituais de Faustina vai ter uma dificuldade muito grande de acreditar no que ela está contando, no que ela está dizendo e de entender o que ela está narrando. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então isso é muito importante, né? Aqui também é importante dizer o seguinte, que a vida de Faustina foi marcada por graças extraordinárias muito grandes da contemplação infusa. Isso aqui já são termos da teologia mística, né? O que é a contemplação infusa? É uma contemplação totalmente fora do comum. É uma contemplação que é resultado de uma graça especial concedida a Deus em virtude de uma missão especial. Isso é contemplação infusa. E é referente também àquilo que chamamos de dons infusos. O que são os dons infusos? Os dons infusos são aqueles dons que o Espírito Santo concede para que a pessoa busque a sua santificação pessoal. Não é segredo para ninguém que Deus queria levar Faustina a um grau elevadíssimo de santidade pessoal, porque a santidade da vida dela seria frutuosa para a vida de muitos depois, como era o desejo e a vontade de Jesus. E aqui aparece já a sua missão também. Então, nessa contemplação infusa, o que acontece com Faustina? Ela é levada a um conhecimento privilegiado da misericórdia de Deus. Vocês entendem? Gravem isso, anotem isso. Ela é levada a um conhecimento distinto, único, talvez até irrepetível, da misericórdia de Deus. Através de que maneira? Visões, né? Aspirações, estigmas escondidos, né? O dom da profecia, dom do discernimento e um raro dom esponsal místico. Quanta palavra difícil, né? Coisa da teologia mística. Mas veja, raro dom das almas esposas dos místicos. O que é isso? O que é esponsal? Esponsal vem de esposo, de se unir, né? Duas pessoas que se unem é uma relação esponsal, né? De marido e mulher. Uma relação esponsal na teologia mística é uma relação de intimidade profunda entre a pessoa e a pessoa de Jesus. É a procura da perfeita união com Cristo Jesus. Vocês entendem? Que é uma coisa que aparece como raro. Isso é muito importante a gente destacar também. Santa Faustina reza assim a Jesus: ó meu Jesus, vós sabeis que desde os meus mais tenros anos, ou seja, desde pequena, eu desejava tornar-me uma grande santa, isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com o que até então nenhuma alma vos tinha amado. Isso está no número 1372 do Diário de Santa Faustina. Veja, desde pequena, conta ela para nós no seu diário, eu quis ser santa. E o que ela chama de ser santa? Amar-vos com um amor tão grande que ninguém o tinha amado ainda. Ou seja, um amor exclusivo. Da mesma forma que Faustina, ela teve uma relação exclusiva com o Senhor, por vontade do Senhor, ela também teve a graça de amar Jesus de uma forma exclusiva. Vocês entendem?
Então, a santidade para Santa Faustina é amar o Senhor acima de qualquer amor. Que bonito isso, né? Que maravilhoso isso, né? Pois bem, dito isto, nós podemos agora chegar aqui ao ponto alto da nossa reflexão, que seria entender qual que era a missão de Santa Faustina. Primeiro ponto da missão de Faustina, e o mais importante talvez, proclamar, aproximar o mundo da misericórdia de Deus revelada na Sagrada Escritura. A gente sabe que misericórdia, na palavra de Deus, é um conceito, é uma realidade que aparece desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Em todos os escritos praticamente. E ali, o que era a missão de Santa Faustina então? Era proclamar e aproximar o mundo, a humanidade toda, por assim dizer, ao amor misericordioso de Deus por cada pessoa. Então, a missão de Santa Faustina era levar as pessoas à experiência do amor misericordioso de Deus. E não outra coisa, né? E um segundo ponto da missão dela era alcançar a misericórdia de Deus, especialmente para os pecadores. Então veja aqui, se vocês lerem o Diário de Santa Faustina, espero que vocês consigam ler, agora no tempo de quarentena, é uma boa pedida, né? Ao longo dos seus relatos, ela vai dizer da sua espiritualidade, eu posso dizer isso, né? Da sua espiritualidade de reparação. O que é isso, padre? É aquelas pessoas que têm a graça de sofrer por amor de Jesus e de sofrer em expiação dos pecados da humanidade. Ou seja, consolar o coração de Cristo, por assim dizer, pelas almas pecadoras. Ou seja, são atos de amor, são sofrimentos que se transformam em atos de amor para agradar o coração sofredor de Jesus, assim explicam os místicos, né, das ofensas recebidas dos pecadores, que não têm consciência da gravidade do seu pecado. Então, Santa Faustina, ela tinha essa espiritualidade de reparação, de reparar pela sua vida os erros e os pecados da humanidade pecadora. Isso parece um absurdo, isso parece uma bobagem, isso parece uma coisa obsoleta, uma coisa, enfim, não importa, mas é isso que aparece em toda a vida de Santa Faustina, um desejo de consolar o coração de Jesus pelas almas pecadoras e de sofrer sofrimentos pelas almas pecadoras. Porque Deus deu a Faustina a graça de conhecer os tormentos das almas condenadas à pena eterna, à condenação eterna. Assim ela conta no seu diário. Agora tem uma coisa importante. Nós não somos obrigados a acreditar nas emoções espirituais de Santa Faustina. Tá? Isso aqui eu tenho a obrigação de dizer como um representante da igreja, vamos dizer assim, né? Porque o que nós somos obrigados a acreditar é nos dogmas da igreja, que são elementos fundamentais para a nossa salvação. Você não é obrigado a acreditar nisso aqui como tábua de salvação, tá? Eu já quero dizer isso de antemão para vocês, né? Ninguém é obrigado a acreditar no que está aqui, mas é obrigado a acreditar como católico dos dogmas da igreja. Isso você é obrigado a acreditar, se você é católico batizado, tá? Mas como que eu sei que uma inspiração de um santo é realmente verdadeira? Se está de acordo com a palavra de Deus e se está de acordo com o Sagrado Magistério da Igreja. Então, se eu não vou pautar minha vida sobre os ensinos de um santo, de forma alguma, sem que eles estejam afinados com a Sagrada Escritura e com o Sagrado Magistério da Igreja, com os ensinamentos oficiais da Igreja, entendeu? E nunca o que um santo diz pode contradizer a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Santa Madre Igreja. Vocês entendem? Né? Então isso aqui só para um adentro que eu acho que seria muito importante. Mas
não se pode negar que os escritos de Faustina Kowalska estão muito na linha do que se compreende por misericórdia divina, correto? Do que se compreende pela salvação das almas, do que se compreende enquanto doutrina das realidades últimas, da escatologia, que é o céu, o inferno e o purgatório, né? Enfim. Pois bem, dito isto, como que Faustina vai alcançar a misericórdia? Como que ela vai ajudar as pessoas a alcançar a misericórdia de Deus? É aí que Jesus começa a colocar no coração de Faustina formas devocionais de culto à divina misericórdia. E todas as formas de culto que Nosso Senhor ensinava a Santa Faustina estavam a eles agregados promessas maravilhosas, como a experiência da misericórdia divina. Então, a partir do momento que Santa Faustina ela recebe de Cristo a missão de ser a secretária do seu divino amor, propagadora de sua misericórdia, Nosso Senhor começa a revelar a ela meios para que as pessoas chegassem ao conhecimento da misericórdia. E aqui entra uma coisa muito bonita, porque Jesus pede a Faustina que exortem os sacerdotes a falar da misericórdia dele, a falar da misericórdia das entranhas do coração dele. Então veja que agrada ao Senhor quando um sacerdote se coloca para falar da misericórdia de Jesus. Isso é uma das práticas que estão inclusas na missão de Faustina e que levam as pessoas ao conhecimento da misericórdia de Deus. Porque o sacerdote é o homem da misericórdia. E isso a igreja aqui ensina, isso é o que eu estou dizendo, correto? Então, qual foi a primeira prática devocional que Faustina aprendeu de Jesus e causou grande angústia para ela? Como Faustina sofreu? É a questão da imagem, né? Da estampa de Nosso Senhor Misericordioso, que nós conhecemos bem essa imagem que está aqui. Faustina sofreu muito por causa dessa questão, porque Nosso Senhor pediu para ela, né? Está lá no número 47, pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na nossa capela do mosteiro, depois no mundo inteiro. Quer dizer, Jesus queria que Faustina pintasse Jesus exatamente como ela estava vendo no seu coração. Ele queria a imagem cravada na alma de Faustina, pintada com o pincel numa estampa. E Jesus explica para Faustina que os raios da misericórdia, que vocês viram aqui, representam o sangue e a água. A água, que são os raios mais pálidos, que é o termo que aparece no diário, a cor mais pálida, o raio mais pálido da estampa de Jesus misericordioso, significa a água que justifica as almas. E aqui uma referência simbólica ao batismo, porque é o sacramento do batismo que realiza a justificação da alma. E o sangue, que, segundo Jesus, a Faustina, representa a vida das almas. E aqui uma alusão também à Eucaristia, onde é dado o próprio sangue e o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Jesus, ambos os raios jorram das entranhas da minha misericórdia, diz o Senhor, que foi aberto pela lança. E a promessa: quem venerar essa imagem, concederei muitas graças, né? Que toda alma tenha por isso acesso a ela. Então aqui, gente, nós como bons católicos, nós que queremos estabelecer uma relação nova, amorosa com o Senhor, temos que ter em casa, nem que for um santinho, um quadro, uma pintura de Jesus misericordioso, e criar a prática devocional de rezar contemplando a imagem de Nosso Senhor misericordioso, porque tem graças espirituais atreladas a essa estampa. E para terminar essa parte da estampa, antes que eu me esqueça de contar isso, a Faustina, ela confiou, ela foi ajudada pelas superioras, teve um padre que ajudou muito ela nessa fase da vida dela, até chegar a um pintor muito competente que fez a pintura da imagem de Jesus misericordioso.
quando Faustina foi visitar esse pintor para ver a imagem que ele tinha feito, ela chorou compulsivamente. Por quê? Porque não era tão bonito como a imagem que ela via nas suas visões místicas, espirituais, extraordinárias. E ela reclama com Jesus. E quando ela reclama com Jesus, o que ele responde para ela? Olha que bonito isso. E como é catequético também isso aqui. Ele diz para ela, o valor da imagem, Faustina, não está na beleza da tinta e nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Entende? O valor da imagem, disse Jesus, não está na habilidade do pintor, não está na beleza das tintas, mas está na minha graça, ou seja, na graça que Jesus queria conceder através da contemplação piedosa e devocional desta imagem da sua divina misericórdia. Vocês entendem? Então aqui isso aqui nos ensina que não é as coisas, que não são os objetos, que não são os amuletos que têm um poder extraordinário. Não é a estampa que eu tenho na minha casa, a imagem do santo. Aqui em casa é um santuário. O que mais tem aqui em casa é imagem, porque eu gosto de imagem. Se quiser me dar imagem, pode dar. Eu tenho imagem para todo lado aqui na minha casa, né? Mas não é a imagem, o valor da imagem não está nela mesma, mas no que ela significa e naquilo que Deus pode fazer através dela, como ensina aqui o diário. Outra forma de devoção é a festa da misericórdia. Jesus pediu a Faustina que ela lutasse, que ela pelejasse para que houvesse a festa da misericórdia. Olha o que ele diz: eu desejo que haja a festa da misericórdia. Pede a ela, né? Na minha festa, de Jesus, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem à fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Pede ao meu servo fiel que neste dia fale ao mundo inteiro, desde a minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total de culpas e penas. Aqui também, obviamente, está ligado aqui, isso se fala no diário, ao sacramento da confissão. Então a festa da misericórdia como um dia especial de receber graças advindas do coração misericordioso de Jesus. Outra forma de devoção é a oração das 3 horas da tarde. Jesus diz, às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão. Então veja, essa oração é para implorar a misericórdia do Senhor às 3 horas da tarde, em qualquer dia, né? Especialmente para contemplar o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos o costume de, nessa hora, recitar o terço da misericórdia, que também foi ensinado por Jesus a Santa Faustina, né? Ele vai dizer assim para ela: todo aquele que recitar este terço alcançará grande misericórdia na hora da sua morte, né? Então, e ele pede que os sacerdotes recomendem às almas pecadoras a recitação do Santo Terço da Misericórdia. Então, eu estou recomendando a você a recitação do Terço da Misericórdia. Agora, caminhando para a conclusão dessa locução, caminhando para a conclusão, todas essas formas de devoção existem para propagar o culto à Divina Misericórdia, e todas elas Jesus vinculou grandes promessas para aqueles que as praticassem. Só que tem um detalhe, tem uma condição. Aliás, tem 2 condições. Tem 2 condições para que eu, praticando essas práticas devocionais de culto à misericórdia, alcance as promessas que estão vinculadas a elas. São 2 condições. Primeiro, a confiança na misericórdia. E segundo, a prática do amor misericordioso. Então, confiar na misericórdia e praticar misericórdia. Então, mas padre, aqui tá, gente, as 2 colunas, tá? Para não ficar mal falado. 2 colunas que sustentam a devoção à misericórdia divina. Primeiro, a confiança na misericórdia. Segundo, a obra de misericórdia. A prática da misericórdia.
que é misericórdia? Rapidamente, para não ficar vago aqui a minha explicação. A palavra misericórdia, ela evoca um comportamento de ternura. O que é misericórdia? É um comportamento de ternura. O termo misericórdia, na Sagrada Escritura, de modo especial no Novo Testamento, significa entranhas. Entranhas. O que é entranhas? Entranhas é o lugar mais profundo. Entranhas é o lugar mais íntimo do meu eu. Quando eu falo entranhas, quero falar ao profundo. No caso aqui, as entranhas de Deus, ou seja, o lugar mais profundo do coração misericordioso de Deus, né? Um amor visceral, a misericórdia na Bíblia, é um amor visceral, ou seja, um amor que vem do íntimo, como o amor de uma mãe. Seria um amor que pode se comparar ao termo bíblico que aparece. Então, a misericórdia é uma qualidade predominante do coração de Deus. Vocês entendem? Predominante em relação ao homem. Então, a rigor, minha gente, todo benefício que Deus concede, toda graça que Deus dá ao ser humano, tem caráter de misericórdia. Tudo que Deus faz por mim tem caráter de misericórdia. Por quê? Porque não é mérito meu. Não é conquista minha. Está me entendendo? Então, tudo aquilo que Deus faz em benefício da humanidade é em virtude da sua misericórdia e não outra coisa. E não em direitos que nós temos, não em méritos que nós temos, por assim dizer, né? Mas é algo da própria essência de Deus, né? Então, número 300 do diário: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Então, gente, se nós queremos vivenciar a profundidade dessa graça que nós estamos estudando aqui hoje, duas coisas são importantes: pedir a Deus o dom da confiança e um coração solidário capaz de se compadecer do outro e praticar misericórdia em relação ao outro. Jesus diz coisas bonitas em relação ao seu coração, em relação às suas entranhas. Ele diz: meu coração está repleto de grande misericórdia, uma fonte inesgotável de misericórdia. Quanto maior, olha que bonito isso, quanto maior for a miséria de uma alma, mais direito terá a minha misericórdia. Exorta as almas de Jesus a ter confiança, porque quanto maior for seu pecado, mais direito terá a minha misericórdia. Aqui me faz lembrar uma frase linda de São João Paulo II, né? Que a miséria é o trono da misericórdia de Deus. A misericórdia é para os pecadores, né? Então, Jesus pede que a alma fraca, que a alma pecadora não tenha medo de se aproximar dele. Gente, uma coisa que Jesus mais pediu a Faustina: diga às almas que não tenham medo de se aproximar de mim. Porque muitas vezes, gente, a nossa relação com o Senhor é técnica. Essa relação muitas vezes com o Senhor é uma relação fria, gelada, meramente devocional, distante. E não tem uma aproximação confiante ao coração de Deus. Não tem uma intimidade visceral com Deus. Entranha com entranha, profundo com profundo, íntimo com íntimo. Isso é muito mais do que uma simples relação de acreditar que Deus existe, né? Então, qual que é a grande mensagem que vem para nós hoje da vida de Faustina Kowalska? Acima de tudo, eu vejo que é o seguinte: Jesus quis deixar bem claro que nós estamos no tempo da misericórdia. Que tempo é esse, Pai? O tempo que nós estamos é o tempo da misericórdia. Por quê? Explico o porquê. Veja, Jesus veio puro, manso e humilde de coração. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor veio como pobre, desalojado, manso, humilde, simples. Veio despojado de sua divindade, por assim dizer, para inaugurar o dia da misericórdia, que é a igreja. Porque nós estamos no tempo da igreja. A gente teve o tempo da promessa no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que depois chegou à sua plenitude, seu ponto máximo,
com a nova aliança e a constituição do novo povo de Deus a partir dos apóstolos. Jesus cumpriu sua missão, tudo está consumado, voltou para o Pai e enviou o seu Espírito para fazer a igreja chegar aos confins da terra. Então a igreja, ela é a presença de Jesus no mundo. Então, esse tempo que nós estamos é o tempo que está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Compreende isso? Jesus já veio uma primeira vez, mas disse que voltaria uma segunda vez. Então, nós estamos no tempo que se diz o tempo da igreja, que está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo que está entre uma coisa e outra é o dia da misericórdia. Porque depois que vier Jesus pela segunda vez, vai se estabelecer o dia da justiça. Quer dizer, antes do dia da justiça está o amor visceral de Jesus, que é a sua misericórdia. Vocês entendem? Então, a missão de Santa Faustina, na minha interpretação humilde, é preparar a humanidade para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, levando-nos a usufruir do dia da misericórdia, preparando-nos para o dia da justiça. Vocês entendem? Essa é a missão de Santa Faustina. Preparar-nos para o dia do julgamento, o dia da justiça. Agora, o tempo que nós estamos é o tempo da igreja, o tempo em preparação para a vinda do Senhor. Jesus disse a Faustina, número 1160, antes de vir como juiz, venho como rei da misericórdia. Agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia, mas ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. Esse é o tempo da conversão. Porque, no fundo, a mensagem da misericórdia em Faustina é a confiança. E ela diz que nós somos todos vasos de misericórdia. Eu, você, nós somos um vaso de misericórdia. E quanto mais confiança nós tivermos em Jesus, mais nós vamos armazenar essa misericórdia de Deus para o dia da justiça. Tudo depende dessas duas coisas que eu já falei: a confiança e as obras. A confiança que requer também conversão. Essa confiança, ela requer a conversão do nosso coração. E ela requer a misericórdia para com o próximo. As coisas, isso não pode se separar. A confiança em Deus, olha o movimento, ó. A confiança em Deus e a misericórdia para com o próximo. Então, a confiança, ela é a chave para se viver essa mensagem da divina misericórdia. E Jesus diz para Santa Faustina, número 1577, quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Quando se fala, agora para terminar de verdade, né? Eu vou na página 211, para quem está com o diário aí, né? Para não se... Quando se fala em mística, tem algumas pessoas desavisadas da igreja, tem alguns desavisados da igreja que pensam que a mística é uma fuga da realidade. Né? Tem alguns teólogos, pregadores, né, que pensam que os santos místicos eram santos fora da realidade, né, que não tinham caridade para com o próximo, que não fazia nada, socialmente falando. Né? Agora tem uma tendência de fazer uma releitura sociológica do cristianismo, então aí a teologia mística não tem espaço nessa leitura teológica, nessa releitura do cristianismo que se quer fazer, e a corrente mais empenhada a fazer isso é a teologia da libertação. Né? E se pensa que a mística não tem lugar dentro do cristianismo. Então, para que não se pense isso, eu quero frisar isso aqui. Faustina insistiu nesses dois pilares, a confiança e as obras de misericórdia. Isso perpassa o diário todo. E aqui ela diz, Jesus diz para Faustina,
eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. Primeiro, a ação. Segundo, a palavra. E a terceira, a oração. A ação, as obras de caridade. Nós temos, por exemplo, na igreja, a igreja ensina 7 obras de caridade corporais. Então você pode facilmente encontrar, se pesquisar aí no teu celular. Obras de misericórdia. Tem as obras corporais e as obras espirituais. As obras corporais, vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, visitar os doentes, dar de beber a quem tem sede, enfim. São 7 as obras, né? A primeira forma de praticar misericórdia é a ação. A segunda forma é a palavra. Que palavra que é essa? A instrução. E aqui entra as obras de caridade espirituais, que é instruir os ignorantes, exortar os pecadores, ensinar a quem não sabe. Então a palavra também é uma forma de misericórdia. São as obras de misericórdia espirituais que a igreja ensina. E a terceira, a oração. Também através da oração se pratica a misericórdia, como também se vive a misericórdia. E Jesus conclui dizendo: nesses 3 graus é contida a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Aqui vai um recado para a turma da Teologia da Libertação. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Os místicos não ensinam a fechar os olhos para a realidade. Pelo contrário, é os místicos que ensinam a olhar para a realidade de uma forma diferente. Quem está fora da realidade é quem não enxerga isso. Esse sim é fora da realidade. Pelo amor de Deus. Se tem alguém que me leva a ser bom para o próximo, é os santos místicos. Aqui não se está desprezando o valor dos santos que não tiveram assento na mística. Agora, vamos pegar aqui uma santa que o povo gosta, né? Que os TLs gostam de citar bastante. Santa Madre Teresa de Calcutá. Que viveu, que morou no meio dos pobres. Que morou no meio dos pobres. Que viveu o que o povo fala hoje. O que a TL prega mentirosamente, foi ela que viveu. Uma santa mística. Está me entendendo? O que eles falam na TL hoje, o que eles ensinam, quem viveu, foi São Padre Pio que viveu o que eles falam. Que tinha uma caridade extrema para com os necessitados. Eu tive a graça de visitar o hospital que ele construiu, São Giovanni Rotondo, para acolher pobres pessoas, que hoje em dia é o maior hospital, o melhor hospital da Itália. Teresa de Calcutá abandonou o seu convento para fundar uma congregação da caridade, que até hoje existe. E viveu não só para, mas viveu com os pobres de rua. E ela tinha uma experiência mística, sobrenatural com o Senhor Jesus. Ela narra a noite que ela vivia na sua alma, na sua relação com Deus. Tormentos atrás de tormentos. Vale a pena também você ler os escritos, as cartas de Santa Teresa de Calcutá, que viveu no meio dos pobres. Né? Agora, a teologia da libertação diz que a teologia que eles fazem, a teologia latino-americana, é uma teologia que faz uma proposta cristã na ótica dos pobres. Mas é muita proposta e pouca atitude, né? É muita interpretação e pouca atitude. Quem teve atitude para com os pobres foram os santos místicos. Está aqui, né? Quem teve... são exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte, de nada serve sem obras. Veja, mesmo a fé mais forte, nada serve sem as obras. Então eu não preciso fazer uma teologia para socorrer os pobres. Eu tenho que praticar a misericórdia. Está me entendendo? E que brota da confiança da misericórdia. Eu não preciso fazer uma teologia para reinterpretar o cristianismo, para descobrir que eu preciso ser bom.
Eu não preciso de uma teologia tão nociva quanto essa para saber que eu preciso fazer o bem, que eu preciso socorrer os pobres, que eu preciso encontrar o rosto de Jesus no pobre, no doente, no aflito. Isso é evangélico. Não é a TL que descobriu isso. Muito bem. Como o assunto não é esse, eu não vou me alongar a esse respeito. Mas eu só quis sair em defesa dos místicos, porque se diz que o místico está fora da realidade, talvez. Ou também até se diz que foram experiências meramente emocionais, psicológicas. Não vou tratar esse assunto agora, mas podemos tratar em outro momento, sem dificuldade nenhuma. Mas aqui, independentemente de qualquer coisa, o ensinamento é que também o povo é custoso, né? Se pega o diário de Faustina, se fala de muitas coisas aqui, inclusive se fala muito das partes romantizadas, né? Se fala muito das partes bonitas, mas se esquece de falar das obras, que é um dos pilares da vivência da misericórdia divina. Meus irmãos, é isso. Eu queria compartilhar com vocês essa noite. Falei que ia falar pouco, falei mais de 1 hora para variar, né? Quem me conhece não se surpreende disso, né? Mas muito obrigado pela sua paciência. Quero te pedir um favor para você, se for possível. Compartilhe essa live. Aperta aí, compartilhar, para que mais pessoas possam conhecer devoção tão bonita à Divina Misericórdia na perspectiva de Santa Faustina Maria Kowalska. E termino rogando a ela que nos abençoe, que interceda por nós, que nos ensine a amar Jesus como ela amou. E eu quero dizer, para terminar, gente, que Santa Faustina foi uma daquelas pessoas que Deus escolheu para receber graças especiais para uma missão especial. Podemos ser santos? Podemos. Mas não queiramos ser santos como Faustina foi, porque não vai ter outra Faustina. Vocês entendem? Cada um tem que descobrir o caminho de santidade que Deus tem para você. Santa Faustina teve o seu caminho de santidade. Eu tenho o meu caminho de santidade. Eu preciso descobrir isso como? Na minha relação com Deus. Na espiritualidade se descobre o caminho de santidade que Deus tem para cada um de nós. Vocês entendem? Então, o Papa ensina isso, né? Cada um vai ser santo por seu próprio caminho. Isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que a vida dela, que o desejo de amar Jesus que ela teve, não possa nos inspirar. Não só pode, como deve nos inspirar. E essa é uma das razões pelas quais a Igreja nos propõe os santos na nossa vida. Abençoe-vos o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Não esqueça, compartilhe essa live. Uma boa noite, bom descanso a todos.